Estamos juntos para mais um culto da IPI Bom Jesus, e o qual nós temos a oportunidade de agradecer, de orar, de louvar a Deus, esse Deus maravilhoso que tantas coisas tem feito nas nossas vidas, né? Então convido vocês a orarem conosco o Salmo 16, do 1 ao 6, que fala assim: Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor. Tudo que eu tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. O meu futuro está em suas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Poxa, irmãos, que salmo lindo, né? Que diz que tudo que nós temos de bom vem de Deus. E como são maravilhosas as coisas que vêm dele. E também fala assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo que eu tenho. O meu futuro está em suas mãos. Tu diriges a minha vida. Penso ser um convite para entregarmos a Deus o nosso futuro, que Ele que dirige a nossa vida. Então, tudo que nós tivermos de ansiedade, de angústia, de medo, de preocupações, que nós entreguemos a esse Deus maravilhoso, que cuida de nós, que cuida do nosso presente, que cuida do nosso futuro. E Ele sabe, somente Ele sabe o que é melhor para nós. Então vamos orar e agradecer a esse Deus maravilhoso que tantas bênçãos tem derramado sobre as nossas vidas, tantas maravilhas, tantas coisas boas. Obrigada, Pai, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelas suas misericórdias que se renovam a cada dia. Obrigada, Senhor, porque sabemos não somos merecedores, mas a tua graça nos envolve, nos acolhe no seu amor, no seu cuidado, nos seus braços carinhosos. Obrigada, Pai, por tudo que tens feito no meio de nós, pelo seu cuidado com cada um de nós. E peço, Senhor, Pai, que abençoe e sonda o coração, a vida de cada um dessas pessoas que estão nos assistindo, que sabemos que só o Senhor conhece o que se passa no coração, na vida de cada um, mas sabemos e temos a certeza que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem velado, que o Senhor tem protegido, e somos gratos, Senhor, por tamanha bondade, por tamanha misericórdia, por tamanho amor. Pai, obrigada também por este momento ao qual nós temos a oportunidade de orar, de louvar, de engrandecer o seu nome através dos louvores, através da palavra, dos ensinamentos. Em nome de Jesus é que oramos e pedimos. Amém. Que se faz presente aqui.
desafios de 2021, com certeza, é dar resposta ao sofrimento. Nós podemos começar dizendo que o sofrimento é inevitável. Ele pode ser físico, ele pode ser emocional, ele pode ser espiritual, ele pode vir na forma de uma pandemia, de outras doenças, ele pode vir por causa de um relacionamento rompido, ele pode vir por diversas situações traumáticas que nós experimentamos na nossa vida. Não importa, o fato é que o sofrimento está presente na nossa vida. Agora, como responder ao sofrimento? Eu vou te convidar para nós estudar isso aí, eu vou te convidar a ler comigo o texto de Marcos 5, 21 a 43. É uma história de Jesus que é muito interessante e que eu creio que ele nos ajuda muito a dar resposta para o sofrimento de uma maneira bem cristã, de uma maneira bem coerente com tudo aquilo que Deus tem se revelado para nós. Vamos ler então. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamada Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Quando Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Nessa história nós vemos muitas pessoas sofrendo aqui. Nós vemos a garotinha que está enferma, nós vemos Jairo, que era o seu pai, os seus familiares, nós vemos a mulher com hemorragia. Então, o sofrimento, nós podemos realmente dizer que é inevitável e ele faz parte da vida de todas as pessoas. Então, aqui eu quero repetir o ensinamento do pastor Tim Keller, que fala o seguinte: uma das características do sofrimento é que ele sempre vai mudar você. Ele pode tornar mais terno ou pode tornar mais endurecido, ele pode te deixar melhor ou pior, ele pode te deixar mais amável ou mais amargo, ele pode te tornar mais forte ou mais fraco,
Mas uma coisa você pode ter certeza: o sofrimento nunca vai deixar você igual. Então, como o sofrimento pode te deixar? O que eu posso dizer para você é o seguinte: depende de como você responde a ele. Então, como nós podemos responder ao sofrimento? Vou começar dizendo o seguinte: existem duas maneiras comuns de responder ao sofrimento. A primeira é uma maneira antiga, que é herdada, talvez, da filosofia estoica, que é algo que está presente desde antes de Jesus. A filosofia estoica diz o seguinte: olha, você não deve mostrar as suas emoções, você não pode ter apego a nada, você simplesmente deve ser forte e resistir ao sofrimento. Então, como muitos de nós já ouvimos na infância, né, diante de uma situação de sofrimento, de dor, é dito para nós: engole esse choro, seja forte, não seja dominado simplesmente pela situação. Só que existe uma outra maneira, essa é a maneira antiga, existe uma outra maneira que é a maneira moderna. A maneira moderna, ao contrário da maneira antiga, ela diz que você tem que evitar de maneira completa o sofrimento. Talvez, acho que essa é a maneira mais comum de nós lidarmos com o sofrimento hoje em dia. A cultura ensina o seguinte, de hoje, que nós devemos viver o mundo de agora, nós devemos buscar satisfação completa na vida. Então, o sentido da vida são as viagens que você faz, é o amor que você tem e desfruta, é o sucesso que você adquire, seja financeiro, seja de prestígio. E qual o problema do sofrimento aí? O sofrimento, ele tira de você o dinheiro, ele tira de você as pessoas que você ama, ele tira de você a oportunidade de fazer aquilo que você quer. Então o sofrimento, ele não é bem-vindo, ele é traumático. Você não pode sofrer, você tem raiva do sofrimento, você simplesmente rejeita ele. Antigamente, então, as pessoas esperavam pelo sofrimento e algumas até diziam que o sofrimento, ele molda o teu caráter e, portanto, ele é importante. E hoje, o sofrimento, ele simplesmente não tem sentido e nós temos que fugir dele. Então, gente, existe a maneira antiga de responder ao sofrimento e existe a maneira moderna. Mas eu quero te dizer que existe também, e principalmente, a maneira cristã. Como os cristãos devem lidar com o sofrimento? No relato de Marcos, nós vemos o contraste com as duas maneiras que nós costumamos lidar. Para contrastar com a maneira antiga, eu te convido a observar como Jesus tratou a mulher com hemorragia. Jairo, aqui nessa história, é um homem rico e respeitado na sociedade. Ele é o dirigente da sinagoga. Mas a mulher, por outro lado, ela era marginalizada. A natureza da doença que ela tinha, dessa hemorragia, ela fazia com que ela fosse considerada impuro pelos judeus da época. Então, ela, além disso, tinha a condição social dela, que deixava ela distante dessas pessoas. Mas essa mulher, ela vai até Jesus, ela toca Jesus, ela abre o seu coração. Veja, Jesus tem compaixão dela, Jesus permite que ela abra o seu coração, que exponha a sua dor. Jesus a acolhe, Jesus a ouve, Jesus a chama de filha. Então, muito mais do que uma cura física, o que Jesus oferece para ela é também uma cura espiritual, é também uma cura da alma. Do modo antigo, então, talvez fosse dito o seguinte: mulher, se comporte, mulher, pare de chorar. Mas Jesus aqui, ele rompe com isso, ele dá talvez uma nova maneira de você encarar o sofrimento. Então, gente, eu posso dizer o seguinte para você: a fé cristã, ela permite que você chore. A fé cristã, ela permite que você expresse as suas emoções, que você demonstre a sua dor, que você demonstre fraqueza. Paulo, mais adiante, em uma de suas cartas, ele diz assim: quando você é forte quando você é fraco. Então a fé cristã ensina que você não pode se desconectar nem
nem de você mesmo e nem das outras pessoas. Você deve realmente ter esse consolo e perceber que Deus consola tanto a você quanto as outras pessoas. Isso se chama compaixão. Então essa é a maneira antiga, esse é o contraste com a maneira antiga. Agora, talvez o contraste mais importante da resposta cristã ao sofrimento é em relação ao mundo moderno, que diz que você não pode ter limite para os teus desejos e que, portanto, o sofrimento realmente não é bem-vindo. Eu costumo, nesse sentido, inclusive, ser confrontado com a seguinte pergunta: como Deus permite o sofrimento? Onde está Deus nessa pandemia? Deus não é justiça, então por que existe tanto mal no mundo? Eu quero argumentar da seguinte maneira: acontece que o fato de você não ter explicação para o mal e o sofrimento do mundo agora, não significa que Deus não possa ter bons motivos que você desconhece para permitir que esse mal e o sofrimento continuem a existir no mundo. Eu quero dizer assim, se você acha difícil lidar com o sofrimento, crendo em Deus, imagina se você tira Deus da jogada, o que vai sobrar? Vai sobrar apenas a seleção natural, que diz o seguinte: o mais forte vence, que apenas os mais aptos devem sobreviver. E nesse caso, gente, não existe senso de justiça. Então, se você tem algum senso de justiça, se você tem alguma noção de certo, errado, de bom e de mal, isso vem de Deus, isso não vem da natureza humana em si. Então, gente, você tem que confiar na justiça de Deus e não na tua. A perspectiva de Deus é maior do que a nossa. Eu vou exemplificar um pouquinho mais isso. Quantos de vocês já tiveram experiência de crescer após um momento de luta ou de sofrimento, após uma crise ou uma experiência traumática? Eu vou usar o exemplo, por exemplo, de um tio meu que nem é cristão. Ele, após um infarto, que foi quase fulminante, ele disse que ressignificou totalmente a sua vida. Antes, ele focava, a vida dele era voltada para sucesso profissional, para o trabalho, para conquistar algumas coisas. E ele fala que ele começou a dar valor para aquilo que realmente importa. Ele chega a dizer que agradece a Deus, né? Embora não sendo cristão, ele diz que agradece a Deus pelo infarto, pelo sofrimento que ele passou, porque reorganizou a vida dele e agora ele é muito mais feliz do que antes. Então, embora eu sei disso, gente, muitas pessoas que passam por tragédias pessoais, elas não são gratas pela tragédia em si. Mas elas mesmo assim afirmam que o sofrimento pela qual elas passaram foi fundamental para que elas alcançassem caráter, força ou mesmo grandes lições da vida. Então, é isso que eu quero que você compreenda. Se nós conseguirmos dar boas razões para algumas tragédias que acontecem na nossa vida, por que não seria possível, numa perspectiva privilegiada de Deus, haver boas razões para todas essas tragédias, para todo esse mal e o sofrimento? Nós não conseguimos entender, mas existe algo maior. C.S. Lewis, ele diz isso, ele diz algo que é muito bonito, ele diz assim, na alegria Deus sussurra, no cotidiano Deus fala, mas no sofrimento Deus grita. Uma frase célebre dele é a seguinte: o sofrimento é um megafone de Deus para falar ao mundo surdo. Então, ao invés de simplesmente se revoltar com o sofrimento, eu creio que o que nós somos convidados a pensar como cristão é como Jesus lida com o sofrimento, como Deus lida com o sofrimento.
E assim nós conseguimos enxergar um panorama maior da vida e da própria realidade à nossa volta. Isso não significa que nós não temos que nos resignar ao sofrimento. Eu diria até pelo contrário. Deus não se resignou ao sofrimento. Deus, ele interferiu no mal, só que de uma maneira diferente da que nós estamos observando. E é isso que eu quero que você compreenda. Observe na história de Jairo, especificamente. Jesus, ele não atende a menina que estava morrendo de maneira imediata. Isso com certeza deixou o pai com muita raiva. Ele não estava compreendendo o que estava acontecendo. Então, ao contrário do que o pai esperava, Jesus ele parou no meio do caminho para atender uma outra mulher, uma mulher inclusive impura. E essa mulher recebeu realmente uma cura espiritual e física. Enquanto isso, a menina que estava aguardando a vinda de Jesus, ela morre. Acontece, o que esse texto diz para nós? Acontece que Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. No final da história, nós vemos que Jesus vai lá e levanta ela dos mortos. Olha o que diz Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos. Acreditar que Deus sempre tem um plano é parte da maneira cristã de lidar com o sofrimento. Pense um pouco, gente. Pensa em Jesus. Qual a razão de um homem justo como Jesus morrer na cruz? Imagine, você sendo uma das pessoas ao redor da cruz, tendo acompanhado Jesus, tendo participado dos seus ensinos, e de repente você olha diante daquela situação e não compreende como pode um homem desses estar sofrendo desse jeito e morrer na cruz. Mas o que acontece é que diante de todos ali estava algo grandioso, algo maravilhoso, muito além daquilo que eles podiam compreender. E é isso que eles estavam vendo e não compreendiam, exatamente isso salvou a humanidade. Mas a razão, ela tem dificuldade de compreender essas coisas. Gente, no tempo dos primeiros cristãos, depois que Jesus ressuscitou dos mortos e todos de alguma forma viram a razão pela qual Jesus morreu, o mundo foi transformado, eu posso dizer parcialmente, pelo que esses cristãos acreditavam a respeito do sofrimento. E como eles encaravam essa realidade. Eles criam realmente que Deus havia sofrido por eles. Os outros deuses da época não sofriam com as pessoas. Como as pessoas criam, os outros deuses, entre aspas, como as pessoas criam, eles simplesmente as abandonavam durante o sofrimento. Os cristãos entenderam que a resposta de Deus ao sofrimento é que ele participou desse sofrimento, ele sofre muito, e a Bíblia fala que Jesus sabe o que é sofrer. Entenda o seguinte, gente, o sofrimento de Jesus na cruz não foi um sofrimento apenas físico. Outros mártires sofreram tanto fisicamente, tanto quanto ou até mais do que Jesus. Só que o sofrimento de Jesus, ele vai além disso, foi um sofrimento cósmico, foi um sofrimento onde ele levou sobre si todos os pecados do mundo. Ele experimentou ali o abandono completo de tudo, de todos, de Deus, da intimidade maior que nós possamos talvez obter. A morte de Jesus, assim, gente, ela foi diferente de todas as mortes. O sofrimento dele foi algo que está além também da nossa compreensão. Ele realmente experimentou algo único e por isso ele nos salva. Perceba, gente, entre a agonia do Getsemane, onde Jesus falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia o que estava para acontecer com ele.
E também entre essa agonia e o vazio da cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? O que permaneceu ali foi o amor de Deus por nós. Sim, Deus, ele sofreu por nós. E hoje ele sofre conosco. O Deus que passou por toda aquela experiência da cruz, ele sofre conosco. Essa percepção, gente, ele nos dá condições de passar pelo nosso sofrimento, porque nós sabemos que Deus tem um plano além de tudo e neste momento ele não nos deixa sozinhos, ele aponta para um plano, ele aponta para um futuro e participa da nossa vida em meio ao sofrimento. Diante de todo o sofrimento que Jesus passou, ele jamais desistiu de continuar com esse sofrimento, apesar de que ele poderia, se ele quisesse, simplesmente abrir mão disso e evitar tudo isso. Não, ele permaneceu por amor a nós. Nas palavras do filósofo americano Peter Kraft, em Jesus Cristo, Deus vivenciou a dor mais profunda. Assim, embora não forneça um motivo para cada experiência dolorosa, a fé cristã fornece recursos profundos para enfrentar o sofrimento com esperança e coragem, em lugar de amargura e desespero. Portanto, embora nós não saibamos a razão pela qual nós sofremos, nós sabemos, gente, que a razão não é porque Deus não nos ama. Ele nos ama e continua conosco. E a prova disso é que ele sofreu por nós até a morte. E ele permaneceu, ele foi fiel, por isso ele continua conosco. Ele continua fiel, ele não nos abandona agora. O que a Bíblia nos ensina, então, é que Deus tinha um plano para o sofrimento de Jesus. Então, tem um plano para o nosso sofrimento também. E, embora você não compreenda, você deve confiar. Quero concluir dizendo o seguinte, que você, te convidando a olhar para a última cena dessa história. Quando Jesus chega na casa de Jairo, ele pede para todos saírem do quarto, pega a menina na mão e diz: menina, levante-se. Essa, pelo menos, é a tradução que nós temos. A palavra talita, ela é mais afetiva do que simplesmente menina. Ela, na verdade, ela é mais terna, ela é mais cheia de carinho. Ela é algo como uma mãe quando, no domingo de manhã, abre a janela, deixa o sol entrar e diz: querida, está na hora de levantar. Então, perceba aqui, gente, Jesus, ele está encarando a morte. Ele, sem dúvida, a morte é o maior inimigo nosso. Então, com ternura, Jesus diz: querida, levante-se. Ele não precisou de palavras fortes, palavras mágicas, ele não precisou de movimentos dramáticos para fazer isso aí. Percebam o poder que está nisso. Jesus, ele tem poder sobre a morte. Quando ele pega você pela mão, até a morte, ela não vai passar de uma noite de sono. Então existe esperança. Existe esperança na obra da cruz. A morte, ela foi vencida na ressurreição e a restauração de todas as coisas está diante de nós. Gente, a visão da Bíblia é de esperança. Que apesar do sofrimento estar acontecendo agora, nós sabemos que no futuro nós vamos experimentar a restauração de todas as coisas, onde tudo de uma forma que nós talvez não esperemos agora, tudo vai fazer sentido. Então, embora qualquer realidade terrível pela qual nós estamos passando agora, elas pareçam não ter sentido, se você confiar em Deus, se você crer
que Ele morreu por você e que Ele está presente com você na dor, você vai experimentar um consolo que não vai ser só um consolo futuro, um consolo eterno, mas é um consolo que vai te acompanhar hoje, agora e sempre. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, eu oro agora por aqueles que sofrem. Com certeza, nesses tempos, muitos sofrem. E eu creio que Tu tens poder para restabelecer a dor e transformar em esperança. Eu peço em nome de Jesus que todos aqueles que estão me ouvindo agora recebam um consolo, que elas percebam que Tu está presente na vida delas e que Tu direciona a vida delas para uma experiência muito além daquilo que eles estão passando agora. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, fortalece, abra diante delas toda a Tua realidade, que elas vejam e creiam que Tu as ama e está com elas hoje e sempre. Ó Deus, quero colocar nossa vida aqui e dizer, sim, nós cremos e por isso nós descansamos em Ti, em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com todos vocês. Eu me chamo José Andrese, sou pastor em Araraquara e assessor para a região do Sudeste da Diaconia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Eu gostaria de ler rapidamente um texto onde se encontra em Atos 16, versículo 9, que diz: À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé rogando e lhe dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Mais tarde, Paulo vai dizer que ele não era um homem de negligenciar a visão. Nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, não podemos negligenciar um pedido de ajuda. Hoje, quem pede ajuda não é a Macedônia, hoje é o Amazonas. O Amazonas pede ajuda, a saúde no Amazonas pede ajuda. E nós, como famílias da Igreja Presbiteriana Independente, não vamos negligenciar esse pedido de ajuda. A Igreja disponibilizou uma conta especificamente para isso, onde você pode fazer o seu depósito, enviar a sua ajuda, pode ser qualquer valor. Somado às outras, vai se formar uma grande ajuda que poderá assim atender a esse rogo, a essa solicitação de ajuda nacional. Seja solidário, seja generoso, seja cristão e ajude os nossos irmãos. Nesse final de culto, eu gostaria então de lembrar para toda a situação que está acontecendo em Manaus. Eu continuo recebendo informações, solicitação de ajuda e de oração das pessoas lá de Manaus e do Amazonas de maneira geral. A situação lá é além da questão do oxigênio, existe falta de leitos, existe muitas pessoas doentes em casa, existe falta de alimentação, existe realmente uma crise e que deve ser encarada por nós como cristãos, como algo que mexe com a gente e que nós devemos orar. Okay? Então eu te desafio para continuar orando por Manaus e dentro do possível você possa também contribuir conforme o nosso vídeo anterior explicou. E assim participar dessa mobilização nacional de ajuda às pessoas lá daquela região. Vamos invocar a bênção do nosso Senhor Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha compaixão de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém. Povo de Deus, vem louvar